Boa noite, meu povo, queridos, meu povo querido. Queridos, sejam bem-vindos, muito boa noite a todos. Tô fixando aqui o tema da nossa live. E aí, meu povo, boa noite. Emerson, Carol, Julie, boa noite, pessoal de Natal presente aí. Um salve pra vocês. A Ana acabou de entrar, vou colocar aqui pra dentro. Aceitei aqui a solicitação. Aí. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Que alegria te encontrar. Só posso te agradecer por tudo que você está fazendo por nós aqui em Santa Catarina, tá? Que isso, não faço mais que minha obrigação. É uma Obrigada. alegria estar fazendo a live contigo aqui. Conta logo a novidade, pessoal. O pessoal quer saber a novidade sobre a CPI. Então, hoje à tarde, perto das 4 horas, o presidente Sopelsa, que é o presidente aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é um deputado de vários mandatos, 7 mandatos, do MDB. Ele comunicou os deputados, né, comunicou os outros 40 deputados, que o parecer apresentado pela Procuradoria Jurídica da Casa, Procuradoria-Geral da Casa, apresentado pela doutora Carula, que é uma mulher procuradora da LESC, foi um parecer favorável à abertura da CPI. E o que acontece? É de praxe que o presidente da Assembleia acate o parecer da procuradora. Que é quem tem a expertise jurídica a respeito do caso e tudo mais. E como ele já comunicou que o parecer dela é favorável, o prognóstico desse caso é a abertura da CPI nos próximos dias. A gente está enfrentando a resistência de alguns parlamentares que, por ser um ano eleitoral, não querem comprometer, né, o ano legislativo com uma CPI que, na opinião deles, não é tão importante assim. Na minha opinião, é mais importante do que qualquer eleição ou reeleição. Né? Concordo plenamente contigo, Ana, e até fazendo cor às suas palavras, primeiro também parabenizo muito o seu trabalho, que é brilhante. Todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, certamente também te acompanham o seu trabalho, e você representa a voz não só das pessoas de Santa Catarina, mas a voz de muitos do Brasil, né? A minha voz, inclusive. Enfim, então é uma honra ter você como deputada estadual. E é uma pena que não vai concorrer a deputado federal, né? Porque o parlamento federal precisa de alguém da sua categoria, essa é a verdade, né? Com seu conhecimento, inclusive com o seu conteúdo riquíssimo, né? Mas, enfim, a gente sabe que Deus tem um plano para cada um e você faz um brilhante trabalho no seu estado e que reverbera para todo o Brasil. Mas sobre a questão da CPI, é muito curioso ver isso, né? O outro lado, por exemplo, está sempre tentando neutralizar, está tentando simplesmente não só calar os oponentes, aqueles que pensam diferente, mas estão tentando mitigar esse trabalho tão importante. Né? A existência da CPI, a instauração dessa CPI, eu diria que sim, é uma das coisas mais importantes que o nosso país precisa. Até porque casos como esse não são incomuns. Quem dera se fosse um caso isolado. Né? Mas casos como esse não são incomuns. E a mídia está usando de forma, não só por ser inescrupulosa, a mídia, né? Mas está usando de forma a manipular até a mente das pessoas. Então a coisa é tão gritante que está acontecendo, né? Principalmente por conta de alguns jornalistas, uma classe, né, de jornalistas que está fazendo questão de manipular os dados, né? E também a gente nem sabe, né, de onde que foi a fonte do vazamento, a gente está querendo apurar isso, mas verdade seja dita, a partir do momento que a mídia propagou esse caso, que estava sob segredo de justiça, pronto. Várias pessoas, inclusive a militância abortista, tentou, desculpa a expressão, deitar e rolar em cima do caso, né? Para justamente fazer com que houvesse uma comoção nacional, né, sobre esse caso da menina, né? Só que de maneira, eu diria, criminosa, porque eles começaram a manipular de tal maneira que simplesmente as pessoas tiveram uma visão turva sobre a realidade dos fatos. É por isso que a necessidade é premente, né, dessa instauração da CPI. Porque a CPI, para quem não sabe, tem um objetivo central de investigar, de apurar. Tem poder, vamos dizer assim, de polícia. Tem poder de investigação. Né? Inclusive para saber ali apurar bem a conduta de quem esteve lá do outro lado cometendo, por exemplo, determinados delitos. Né? Aqueles que buscaram, ou melhor, que incorreram em crimes, precisam ser responsabilizados. E a CPI tem esse condão. Então, parabéns, Ana, por ter sido aí essa grande
mulher a favor da CPI, da instauração da CPI. Você eu vi ali lutando com muita garra, com muita determinação, como disse, me representando também, porque se tivesse ali, certamente, você teria totalmente meu apoio, não só, naturalmente, verbal, mas também por escrito, né? Se eu fosse o seu estado, eu estaria, com certeza, capitaneando isso junto com você, né? Mas, como estamos falando aí de uma CPI em âmbito estadual, no caso, me cabe apenas incentivar e chancelar essa sua iniciativa, né? Olha, eu realmente sinto falta de outra mulher aqui que seja conservadora. Uma é, e a gente teve apoio aí da maioria dos deputados, né? Mas as mulheres aqui de Santa Catarina, do Parlamento Catarinense, elas são todas feministas, com exceção de mim, né? São todas as demais. E achei interessante você ter citado os jornalistas, porque aqui em Santa Catarina também foi feito dessa forma. Os jornalistas, veja, pela primeira vez, as feministas não estão tendo o apoio maciço, de instituições que outrora puxavam muito o saco, né, do movimento feminista. Então, impressionantemente, nesse caso não está tendo. Está ficando difícil para elas encontrar pessoas com a autoridade, pessoas respeitáveis, dispostas a virem a público e dizer: eu sou contra. Acho que está travando um pouquinho, pessoal. Pessoal, só dá um ok, vê se está travando. Não sei se é a minha internet ou a dela que está travando. Da seguinte forma. Olha que. Agora voltou. E o G1 noticiou da seguinte forma. Deputados da Assembleia Legislativa apoiam o CPI do aborto, etc, etc. Esses deputados que subscrevem a CPI são deputados que estão em busca da reeleição. Qual deputado não está em busca da reeleição? Tantos que apoiam a CPI quanto os que não apoiam. Olha que coisa mais absurda. É muito flagrante perceber que os deputados que querem a CPI são deputados que querem se reeleger. Ah, não, tipo, se tem algum deputado que não quer se reeleger? Então, a narrativa, a forma como eles se comunicam, né, para parecer que é politicagem a CPI. É completamente inconveniente fazer uma CPI. É inconveniente para os interesses político-partidários oportunistas dos deputados fazer uma CPI em ano de eleição. Porque essa, diferente da CPI do MEC, por exemplo, que é uma CPI que tem um objetivo de derrubar um político específico, né? Que é de prejudicar o governo do Bolsonaro, de criar celeuma em torno do governo. Essa nossa CPI do aborto, ela não é contra o governador do estado, ela não é contra nenhum deputado, ela não investiga crime de corrupção de deputados. Então, não é uma CPI essencialmente político-partidária do ponto de vista eleitoral. Ninguém vai se beneficiar da CPI porque vai conseguir desbancar um político A ou B. A CPI não vai prender políticos. A CPI não vai investigar política. Aliás, a CPI não prende ninguém, né? Só quem tem poder de prisão, excesso se for prisão em flagrante, a CPI pode até se envolver, né? Mas todos os outros casos, só quem prende é a polícia e o judiciário. Então, a CPI pode promover uma investigação ou instigar uma investigação oficial fora da casa que resulte na prisão de alguém. A gente sabe que, inclusive, esse nome CPI do aborto já teve uma CPI do aborto no Rio de Janeiro. E se não me falha a memória, nesse caso, há alguns anos atrás, 6 pessoas foram presas. E, lógico, não foram presas pela CPI, mas por investigações concorrentes, né? Paralelas. Nesse caso nosso aqui, eu não sei se alguém vai ser preso. Eu não sei nada. E a questão é justamente isso. Por que outras pessoas que não sabem, assim como eu, não estão interessadas em saber? Ou talvez elas saibam e estejam protegendo pessoas ou instituições específicas ou um lado político específico. É muito impressionante que uma menina de 11 anos tenha engravidado, um bebê de 7 anos tenha sido morto e as pessoas simplesmente, após a morte do bebê, passem a se desinteressar pelo caso. Então tá, vocês só queriam matar o bebê e agora o resto não importa? Olha, é preciso investigar uma série de coisas relacionadas à mídia, à atuação da promotora, a nota, inclusive assim, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, infelizmente, deu espaço.
dadas pela bancada da mulher que nós temos aqui no momento, atualmente, em Santa Catarina. Eu tenho vergonha, assim, elas me expulsaram não me expulsaram, vou falar o termo correto. Elas me convidaram, né, de participar da bancada. Na época eu não gostei muito, eu achei meio assim. Mas hoje eu falo isso com muita satisfação. Sou a única deputada que não faz parte dessa bancada horrorosa, vergonhosa. E o que acontece? Cris, seria legal a gente falar para o pessoal que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem, digamos assim, poderes de investigação que são típicos do judiciário. Então, ela pode inquirir testemunhas, ela pode acessar documentos sigilosos. E a nossa CPI provavelmente será uma CPI sigilosa, né? Em respeito à menina, à família da menina. Nós não sabemos, afinal de contas, qual o tamanho da responsabilidade dos pais, né? Do pai, da mãe. O outro menino também é uma criança, ele tem 13 anos. Qual o tamanho das responsabilidades, né? Então, a gente não quer expor essa família. Imagina que situação. Uma menina que, além de tudo que sofreu, ainda teve que parir um bebê morto, né? Ela deve estar passando por muito difícil. A gente não vai expor a CPI, vai tomar todos os cuidados com relação a isso. Mas as pessoas têm curiosidade de saber o que nós temos, né, Cris? Você em Brasília e eu aqui em Santa Catarina, o que nós conseguimos fazer até o momento? E que não é sigilo, que a gente pode contar para as pessoas. O que a gente fez até o momento? E eu pensei em a gente falar um pouco sobre isso. Eu vou começar, se você me permite, falando Claro, fica à vontade. E depois você fala sobre a representação contra a advogada. Então, a primeira que eu, a Cris Tonieto e outras frentes parlamentares tomamos juntas foi de apresentar uma reclamação disciplinar e um pedido de afastamento cautelar contra a doutora Daniele Escobar. A doutora Daniele Escobar é a procuradora do Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público, ele não é exatamente um pedaço do Tribunal de Justiça, do Judiciário, né? Ele é quase uma coisa à parte. Nós temos o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina. A questão toda em torno desse caso é o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina estavam investigando esse caso. Eles estavam a par dos autos, conheciam todas as informações que você, que as pessoas que não tiveram acesso ao processo não conhecem, o Ministério Público de Santa Catarina conhecia e o TJ conhecia. Então, essas duas instituições, eu vou falar de uma forma mais simples, estavam trabalhando juntos para desvendar esse caso. E aí, depois que houve o vazamento criminoso, na minha opinião, sobre informações do processo, inclusive vazou a audiência, vazou a menina, a voz da menina, a expressão da menina. Essa menina, um dia, será uma mulher de 40, 45 anos. E ela vai poder digitar no YouTube e ver que todas as especulações, os juízos de valor, todas as coisas que foram ditas acerca dela, graças a esse vazamento criminoso. Bom, mas então, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de Santa Catarina estavam envolvidos nesse caso, nessa investigação, quando há um vazamento criminoso. E aí, a doutora Daniele Cardoso Escobar, que estava lotada no 7º ofício de cidadania da Procuradoria da República, eu acho que eu fiquei correto, né? Enfim, essa doutora, a doutora Daniele Cardoso Escobar, recebeu, né? O CNMP, na verdade, recebeu, em meu nome e em nome da Cris, e de outros deputados federais, uma reclamação disciplinar com pedido de afastamento cautelar. Ou seja, nós estamos reclamando que seja averiguada a conduta dela e também que ela seja afastada cautelarmente. O documento que nós apresentamos, né, a Cris sabe disso, a gente fez juntos, tem um documento mais curto e logo em seguida, no dia 24 de junho, nós protocolamos um aditamento. Então, nós acrescentamos mais coisas na nossa reclamação. A princípio, a nossa reclamação inicial pontuava algumas coisas no procedimento da doutora Daniele Cardoso Escobar. Tudo isso que eu estou dizendo aqui não é sigiloso. Né? Então, eu estou falando porque esse documento é público. Se alguém quiser, pode ter acesso, pode baixar na internet. Essa é a nossa reclamação. A investigação que será feita em relação à doutora Daniele ou qualquer outra advogada, seja lá quem for, poderá estar em sigilo ou não. Então, nós estamos reclamando aqui que a conduta da doutora do Ministério Público Federal somava alguns problemas. Quais problemas? Negligência, por ela ter atuado contra a lei e contra preceitos médicos. A usurpação de função jurisdicional, afinal de contas, não tinha por que o Ministério Público se envolver em um caso que estava na mão do Ministério Público de Santa Catarina.
A gente também acusa dolo, ou seja, um erro grosseiro da parte da doutora Daniele, porque afinal de contas ela expediu um despacho, uma recomendação, ela deliberou sobre a vida de uma pessoa, de um bebê, com base apenas em informações que ela viu na televisão e na mídia. Então nós a acusamos aí do erro grosseiro de tomar uma decisão irreversível e irrazoável, sem elementos probatórios. Ela também não auferiu se havia conflito de interesses entre a representante da criança, que seria sua própria mãe. Vamos supor, né, é possível especular que talvez o pai e a mãe, o padrasto e a mãe tenham uma certa parcela de culpa por omissão. Será que eles sabiam que essas duas crianças estavam tendo relação sexual? Se eles sabiam, não era função da doutora Daniele, antes de emitir a sua recomendação, descobrir se havia um conflito de interesse entre a mãe que queria abortar a mãe da menina abusada que queria abortar. É válido o consentimento ao aborto dado pela mãe? Ela tem condições de fazer isso? Se ela, hipoteticamente, né, tudo isso precisa ser investigado, se ela tinha alguma participação, alguma consciência, algum consentimento em relação à própria filha de 10 anos estar tendo relações sexuais, será que essa mulher está habilitada também a deliberar se a menina vai abortar ou não? Será que a doutora Daniela Escobar, do Ministério Público Federal, não devia ter visto isso? Também, a doutora Daniela Escobar ignorou completamente a diferença entre aborto e parto antecipado. A gente discorre aqui, e a Cris foi a responsável por maior parte desse documento, a legislação que fala sobre não punir o aborto. Até que ponto se fala em aborto e até que ponto se fala em parto prematuro? É algo muito básico, pessoal. É o seguinte: quando uma gravidez está acontecendo, alguém está grávida, você pode interromper a gravidez de duas formas. Quando é que a gravidez chega ao fim? A gravidez chega ao fim quando o bebê morre ou quando o bebê nasce. Então, eu posso interromper uma gravidez com um aborto ou com um parto prematuro. Então, quando eu falo sobre tirar um bebê ou interromper a gravidez de uma menina vítima de estupro, eu posso interromper essa gravidez tirando o bebê vivo. Não preciso tirar ele morto. Qual a diferença entre aborto e parto prematuro ou parto adiantado, adiantar um parto, adiantamento de um parto? O que a doutora Joana Ribeiro Zimmer, a doutora do Tribunal de Justiça, a magistrada do Tribunal de Justiça, estava determinando ali? Por que ela afastou a criança do lar? A doutora Daniela Escobar, do Ministério Público Federal, que disse que o bebê tinha que ser abortado em 24 horas, ela conhecia esses detalhes. Se ela tomou uma decisão de ordenar, né, de recomendar um aborto, sem conhecer os autos do processo, isso é uma extrema irresponsabilidade. Como é que eu peço para... Eu mando uma carta, seja uma cartinha, um bilhetinho, uma recomendaçãozinha para o diretor de um hospital e digo: aborte essa criança em 24 horas. Minha decisão é baseada no que vi no jornal, pelo amor de Deus, né? Então a gente fala também sobre infringir protocolos de saúde do Ministério Público, conduta ética e tudo mais. E por isso nós apresentamos, então, já faz bastante tempo, né? Quase 20 dias, nós apresentamos esta reclamação disciplinar com pedido de afastamento cautelar contra a doutora Daniele Cardoso Escobar. E essa representação foi apresentada no CNMP. E além disso, pessoal, a Cris também liderou a apresentação de outros documentos, como uma representação contra a advogada feminista e uma reclamação para garantia de decisões judiciais junto ao CNJ. Eu queria que você falasse para o pessoal, Cris, quais foram esses outros dois documentos? Nós estamos falando de 3, eu falei do primeiro. Quais foram esses outros dois documentos que a gente apresentou? Bem, primeiro, agradecer aqui a sua exposição também, a elucidação sobre esse fato tão importante, né? As medidas, as providências que nós estamos tomando, porque tem muita gente que, de fato, se indignou e se escandalizou com o caso da menina dos 11 anos, né? Que foi vítima, né? Está sendo vítima, inclusive, porque as pessoas parece que estão invisibilizando, inclusive as próprias feministas fazem isso, né? As feministas, elas, pela seletividade que elas têm, elas fazem questão de pegar um caso, instrumentalizar o caso para avançar uma agenda política ideológica. Mas depois, eu quero saber, elas estão acompanhando a menina de perto para saber quais são os possíveis traumas, os possíveis consequências psicológicas que vai acarretar nessa menina? Então, eu quero saber se as feministas elas estão realmente acompanhando de perto o caso dessa menina de 11 anos agora, né? E certamente não estão. Então, sem dúvida, esse caso que comoveu a tantos, não só, obviamente, a todos os movimentos pró-vida, mas eu vi, Ana, até um parênteses aqui antes da gente falar das duas demais ações, eu vi até mesmo pessoas que se dizem apoiadoras
do aborto se escandalizando, porque falaram assim, poxa, mas realmente, né, 29 semanas é uma comoção seletiva, porque a pessoa que se escandaliza com 7 meses deveria se escandalizar também com 12 semanas, com 10 semanas, né, desde a concepção, isso é fato. Mas fato é que realmente foi um caso chocante, né, 7 meses, e até mesmo, como disse, esses que são apoiadores, muitos se escandalizaram, né? Pois bem, então não poderia, em hipótese alguma, né, ficar um caso que aconteceu e ficar, por exemplo, no esquecimento, cair no esquecimento. Então, a gente fez questão de adotar medidas para não só buscar a apuração dessas condutas, que na nossa humilde impressão, sim, tem algum tipo de ilegalidade, não só ilegalidade, mas até mesmo possíveis crimes que aconteceram, que foram cometidos ali. Por isso, essas medidas estão sendo adotadas. No que tange a reclamação disciplinar que fizemos, a Ana já explicou perante o CNMP. Só um adendo que eu queria fazer é que, no caso, esta procuradora, a doutora Daniela Escobar, ela violou o princípio do promotor natural. Quer dizer, ela jamais poderia ter feito isso, né? Ela violou, inclusive, a prerrogativa de outra promotora, né? Então, quer dizer, isso jamais poderia ter sido aceito. Sem contar que a recomendação, se a gente ouve a palavra recomendação, o que parece? É uma sugestão, um conselho, vamos dizer assim. Agora, ela é revestida de um caráter autoritário, que é sob pena de, né? Então, quer dizer, que negócio é esse? É uma intimidação. Trata-se ali de um claro constrangimento ao hospital, que, detalhe, antes, esse hospital, o Hospital de Santa Catarina, eles tinham dito que não iam fazer o aborto. Por quê? Porque as próprias normas técnicas do Ministério da Saúde desaconselhavam o aborto nesses casos específicos. Então, o hospital já tinha dito que não faria. E ainda assim, a procuradora foi lá para constranger e, infelizmente, culminou na morte, né, nesse crime bárbaro aí, que foi a morte desse bebezinho de 7 meses. Né? Enfim. Agora, falando especificamente do caso que a gente teve que apurar e vai ter que apurar naturalmente, que a gente está tentando fazer via reclamação. Né? A gente está entrando com uma reclamação, na verdade já protocolou, né? Então já entrou com a reclamação perante o Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina para apurar a conduta da advogada feminista da família. Isso porque vocês devem se lembrar que nós só tomamos conhecimento deste fato graças à mídia. Ou seja, a mídia foi aquela que, em primeira mão, divulgou e colocou holofote sobre o caso. Ninguém sabia sobre esse caso. Até porque o processo ele corria em segredo de justiça. Porque envolviam 2 menores. Uma criança de 11 anos e um adolescente de 13 anos. Então, se envolvem 2 menores, logicamente, o processo tem que correr em segredo de justiça mesmo, até para preservar a questão de segurança e também a privacidade, preservar a privacidade, né, a intimidade dessas crianças envolvidas, os sujeitos envolvidos no caso também. Pois bem, o que aconteceu? Os primeiros portais, né, os primeiros veículos de comunicação que publicizaram, ou seja, colocaram um holofote sobre o caso, foram o The Intercept e o canal, ou melhor, o portal, né, Catarinas. E, por acaso, a advogada feminista, ela vem a ser colunista desses 2, né? Agora, tem um fato curioso também. Recentemente, nós vimos que parece que não consta mais ela como colunista no portal Catarinas. É curioso, né? Mas nós temos prints. O print é eterno, né? Isso é importante dizer, e nós colocamos muito bem isso no âmbito da nossa reclamação. Então, não estamos acusando absolutamente ninguém, mas, no mínimo, é curioso, né? Até que ponto, ou melhor, a que ponto que as coincidências chegam, né? A advogada que está patrocinando a causa é colunista dos 2 portais que, em primeira mão, trouxeram à tona esse caso, que foi instrumentalizado, por sua vez, pelas próprias feministas que queriam que o aborto fosse realizado, né? Outra coisa. E não era apenas uma advogada, são 2 advogadas, né? Se você observar o vídeo do Intercept, a primeira advogada da família, não sei se não me falha a memória, se chamava Ariela. Então, são 2 advogadas, né? A doutora A e a doutora D. A nossa representação é contra a doutora D. Mas pode ser que a doutora D venha, diga ou queira contar para nós a verdade sobre não ter sido ela, né? Quem sabe foi a outra, ou quem sabe não foi nenhuma das 2, ou quem sabe foram as 2, né? Como é que nós vamos saber, né? Somente se investigarmos, talvez seja possível acessando
o portal eletrônico do Tribunal de Justiça, saber quais foram as pessoas que fizeram download ou não, quantas vezes foi feito download da entrevista. Não sei se isso é possível, não conheço, né? Então, por isso a gente está propondo uma investigação. A investigação é para responder perguntas, né? Qual das duas advogadas? Ou não foi nenhuma, ou foram as duas. Vamos descobrir, né? Exatamente. E tem um detalhe, né? A gente está fazendo uma reclamação, vou repetir, perante o Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina. E por quê? Porque ali há fortíssimos indícios de violações ao Código de Ética da OAB. Isso por quê? Isso é público também, né? Também temos prints e colocamos isso no âmbito da nossa petição, tá? Nessa reclamação que nós fizemos. Ela concedeu entrevistas, a advogada feminista da família, ela concedeu entrevistas falando, inclusive, da juíza, questionando o trabalho da juíza. Sendo que a juíza e a promotora, como a Ana muito bem falou há pouco, as duas trabalharam pela preservação das duas vidas? Sim. Mas também trabalharam, e aí o ponto central, dentro do seu, que a gente chama de mistério constitucional, ou seja, dentro do que eles cabiam fazer. Né? Elas tinham uma competência. E vejam só, elas, mais do que ninguém, tinham ali as informações que nós não tivemos acesso. Porque elas estavam acompanhando o processo na sua totalidade. Elas tinham acesso à íntegra, nós não. Então, o que nós sabemos ou soubemos veio justamente por conta do vazamento das informações sigilosas que a mídia propagou. Né? Então, a juíza e a promotora tinham essas informações. Então, naturalmente, todo o trabalho que elas fizeram à frente do processo, as decisões foram tomadas, inclusive essa do afastamento do lar, certamente foi para a preservação da vida da menina. Porque até aquele momento, ao que se sabe, a menina poderia, tá? Poderia estar sendo, vamos dizer, tendo a sua dignidade violada dentro de casa. Então, a medida que estava se impondo naquele momento era o quê? Era o afastamento do lar, para que se apurasse e tivesse certeza. Peraí, se ela estiver sendo violentada dentro do convívio familiar, isso é uma hipótese naquele momento, né? Enfim, de fato, vai precisar do afastamento do lar. Então, foi por isso a medida adotada. Isso segundo o que se tinha de conhecimento à época. Depois, fatos novos, naturalmente, foram chegando. Um deles, que é importantíssimo, que foi omitido durante muito tempo, depois foi revelado, foi que se tratava, né, vamos dizer assim, a pessoa ou o outro autor do fato, por assim dizer, se tratava de um menino de 13 anos. Então, a gente sempre fala, até juridicamente, assim, desculpa pecar um pouquinho pelo excesso de questões técnicas, mas é importante vocês entenderem. Eu vou tentar ser mais didática aqui para falar de uma questão técnica, mas é importante, porque a mídia, infelizmente, fez questão de manipular o caso. Né? A mídia trouxe, né, foi trazendo as informações baseado na conveniência e daquilo que eles queriam propor no final. Né? Agora, certos fatos foram, de fato, omissos, né? E um deles é esse, né? Veja, no direito, né, o que a gente tem? Vejam só, nós sabemos, né, que existe, por exemplo, o artigo 128 do Código Penal, que trata lá do que nós chamamos de escusas absolutórias, que são as hipóteses excludentes de punibilidade. Portanto, hipóteses que não se pune o aborto em caso de risco de vida da mulher, quando é o único meio para salvar a vida da gestante, e a questão do estupro. E por força DPF 54, o caso de anencefalia. Mas no caso ali, em tese, poderia haver um estupro. Ou seja, as pessoas estavam dizendo que havia estupro. Então, estava tentando invocar o 128 do Código Penal. Só que depois, né, que foi revelado que se tratava de um menino de 13 anos, caiu por terra essa questão. Por uma razão muito simples, meus amigos. Eram 2 menores de 14 anos. O crime de estupro de vulnerável é quando existe, por exemplo, né, uma relação sexual, né, enfim, ou seja, uma conjunção carnal com um menor de 14 anos. Aí a violência é presumida. No caso, são os 2, né, menores de 14 anos, a gente tem ali o quê? Autor e vítima simultaneamente. Existe, inclusive, que tanto o menino praticou uma ilicitude, porque é de menor, quanto a menina. E que, na verdade, você já encontra na literatura e na jurisprudência o argumento de estupro mútuo, né? Recíproco. Exatamente. Na verdade, é um ato infracional equiparado ao estupro de vulnerável. Seria basicamente isso. Já que ambos são, como eu disse, autores e vítimas simultaneamente. Contudo, existe uma teoria denominada, né, exceção Romeu e Julieta, que caberia muito bem no caso, para excluir justamente a questão da tipicidade da conduta. Né? Ou seja, não havia ali um crime, afasta-se a ideia do ilícito. Por quê? Como disse, porque parece, segundo o que foi informado pela própria mídia, é que havia ali um consenso, vamos dizer assim, inclusive também, repito aqui, ao que parece, os próprios pais estavam cientes e, em tese,
parece que consentiam com a relação de ambos. Era como se fosse um namorico, né? De uma criança com um ou melhor, uma criança, na verdade, né? E um adolescente, basicamente isso. E havendo isso sendo confirmado, o que a gente tem aqui, no caso juridicamente falando? Nós temos o próprio vício insanável de origem. Em que sentido? Porque, por exemplo, se levássemos em consideração, não, então é possível sim invocar o artigo 128 do Código Penal, porque trata-se de um ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável, né? Mesmo que sejam duas crianças. Tá, beleza. Mas o que é preciso fazer para que, de fato, então, o aborto seja realizado? Precisa do consentimento, ou da gestante, ou, sendo menor, representante legal de ambos. Isso não aconteceu. E mesmo que tivesse acontecido, porque, segundo o que nós sabemos, parece que só a mãe formalmente, né, segundo o que foi revelado, né, pela própria mídia, parece que somente a mãe formalmente autorizou o procedimento. Então, estaria faltando o consentimento do pai, né, da criança, inclusive do menor de idade, lá, de 13 anos. Agora, isso não aconteceu. E ainda que tivesse acontecido, esse consentimento estaria viciado. Porque se ambos consentiram com o namorico, eles incorreram no que a gente chama de omissão imprópria. Eles são os garantidores. Pela lei penal, a gente tem, né, ali a figura dos garantidores. Então, eles jamais poderiam ter permitido isso. Então, quer dizer, em nenhuma hipótese que a gente está colocando aqui do ponto de vista jurídico e técnico, o aborto poderia ter acontecido. Poderia ser um procedimento, né, que deveria ter acontecido. Então, por isso que a gente está fazendo questão de investigar e de ir a fundo. Por isso que a gente não pode deixar esse caso morrer, não. Não é só pelo escândalo que isso causou. Claro que é também, mas pelos ilícitos. Pela gravidade do caso. Né? Foi um bebê de 7 meses, foi morto, né? E eu diria até martirizado. Imagina o quanto que esse bebê não sofreu, né, da barriga daquela mãe. Até porque eu não sei se vocês sabem o procedimento do aborto, como é que funciona. Basicamente, depois de uma certa idade gestacional, sabe o que eles fazem? Eles injetam cloreto de potássio. Inclusive, o doutor Olímpico é um grande um dos maiores assim, defensores do aborto, que já praticou diversos abortos aí. Inclusive, aquele último caso da menina de 10 anos lá, do Espírito Santo, que viajou para Pernambuco, foi ele que realizou. Né? E aí, certa feita, quando ele foi conceder a entrevista, ele falou claramente, eu tenho essa entrevista gravada, quer dizer, guardada. Ele falou o seguinte, olha, a gente faz o seguinte, a gente injeta o cloreto de potássio ali no coração da criança e aí estimula uma parada cardíaca. Meu Deus do céu, imagina, né? A criança, quanto que ela não agonizou de dor. Quer dizer, um ser humano, né? Então, algo com um requinte de crueldade aprimorado, né? No mínimo. Pois bem, então a gente precisa apurar e investigar esse caso sim. A CPI vai vir muito boa hora por esse motivo. A gente já fez essa reclamação disciplinar contra a procuradora, que expediu a recomendação perante o hospital, melhor, justamente para que houvesse a realização do procedimento, praticamente não só instigando, mas constrangendo o hospital a fazer. Agora, em relação à advogada feminista, também nós fizemos essa reclamação, como citei, porque precisa ser investigado, já que ela concedeu entrevistas falando de questões que estavam sob segredo de justiça também, né? E precisa ser investigada, apurada a conduta dela, para que se ficar verificada, né, e for comprovada a sua prática, né, que então ela possa ser punida. É o que nós desejamos e buscamos, porque nós queremos a justiça. Os casos não podem ficar impunes, né? E por fim, Ana, uma questão importante que nós fizemos também foi justamente o que a gente chama de reclamação para a garantia das decisões judiciais. Nossa, Cris, que palavrão é esse, né? Pois bem, isso perante o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né? A gente entrou com essa reclamação, porque existem resoluções deste órgão, ou seja, do CNJ, né? Falando da questão do sigilo dos dados, etc. e tal, né? E o que a gente teve ali? A gente teve vazamento, que certamente, sim, vazamento de dados que estavam sob segredo de justiça. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Precisa urgentemente de apuração. E por conta de tudo isso, do que a mídia divulgou, né? Sendo que, repito, um caso que estava como sigilo, né? Em sigilo. Então, a gente precisa identificar qual foi a fonte do vazamento. Então, é por isso, para apurar exatamente quem vazou, ou seja, a fonte desse vazamento, é que nós entramos com essa reclamação para a garantia das decisões judiciais perante o CNJ. E o que a gente espera é que essas autoridades competentes verifiquem e, de fato, identifiquem aqueles que incorreram em ilícito. Porque aqueles que incorreram em ilícito
precisam ser responsabilizados. Até porque nós não gostamos da ideia de que o Brasil ele é o país da impunidade, né? Nós não somos coniventes com nenhum tipo de crime, né? Ainda mais um crime bárbaro como esse, Deus me livre, né? Sem dúvida, é um crime que não só mexe demais com a gente, né? Nós somos mães, naturalmente, isso mexe muito conosco, com qualquer pessoa, né? Na verdade, o crime contra a vida do mais inocente dos seres, que é o bebê no ventre da sua mãe, sem dúvida, mas além de tudo, é uma situação de uma gravidade tamanha, porque a promoção da cultura da morte, ela tem encontrado nesses casos, né, que estão sendo instrumentalizados, o seu gatilho para avançar no Brasil. E é por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Ana Campagnolo aí, no estado de Santa Catarina, eu aqui no meu estado, Rio de Janeiro, mas também, enfim, no âmbito federal, né? Enfim, nós temos uma responsabilidade muito grande. E não só nós, né, Ana? Essa responsabilidade é da sociedade. A sociedade que é majoritariamente contra o aborto. Então, assim, a gente não pode lavar as mãos como Pilatos e achar que não é com a gente. Não. Isso precisa suscitar em nós não só uma reflexão importante, mas sim uma forma de agir. Nós temos que praticar, agir, né? Ações, de fato, para promover a cultura da vida e combater a cultura da morte. Não é mesmo? Perfeitamente, Cris. E mesmo, perdão, e mesmo que a advogada, a doutora Daniela consiga arguir, né? Olha, não fui eu que vazei, não tenho nada a ver com isso. Então há que se investigar quem foi, né? É possível que não seja ela. E mesmo assim, a representação que nós fizemos para ela abarca outras questões, né? Entrevistas questionando talvez a competência ou a capacidade da magistrada. Eu já perdi algumas ações na justiça, acho que perdi uma na minha vida. E assim, eu achei, foi uma derrota, né? Quem levou a derrota foi um juiz homem, né? Nem me lembro o nome dele agora. Eu não concordei com a decisão, não gostei, mas eu me lembro que eu não, mesmo sendo vítima, né, da decisão e não advogada, eu não vim para a internet ou para qualquer outro lugar dizer que o magistrado não tinha mais função psicossocial, emocional de ser magistrado, né? Então, imagina só se isso vira rotina. Toda vez que eu perco na justiça, eu, advogado, toda vez que eu vejo que o meu processo em sigilo de justiça está caminhando para a derrota, que a minha tese vai sair derrotada, eu entro em contato com o Intercept ou com qualquer outro jornal no qual eu trabalho, ou coisa assim, e vazo informações seletivas. A gente sabe que a primeira informação que vaza, que populariza, ainda que falsa, é a que vai ficar na cabeça das pessoas. Até hoje tem gente usando o argumento do estupro culposo, que foi completamente derrubado, foi inventado pelos jornalistas, né? Não existiu naquele caso aqui, também outro caso de Santa Catarina, o caso Mari Ferrer, o jornal falou sobre estupro culposo, depois o judiciário determinou, né? Condenou o jornal a corrigir, e não só corrigir, mas se mantivesse os erros, teria que pagar uma multa de R$ 1.000 por dia. Então imagina se agora os processos não vão mais ser decididos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles vão ser discutidos no Tribunal da Internet. Quem tiver mais like vai definir se o bebê vive ou morre. Quem tiver mais like vai definir se o cara vai ser solto ou vai ser preso. Imagina, isso é uma loucura, né? É um estado insano de se viver, não há mais segurança nenhuma. Então, apenas para revisar para quem está nos acompanhando, nós estamos aqui de uma certa forma contentes, mas não tanto, né? Porque afinal de contas não era nem para isso que está acontecendo. Mas nós estamos contentes porque o parecer da Procuradora Geral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a respeito do requerimento da CPI foi favorável, foi positivo. E nós estamos aqui comentando, eu, deputada Ana de Santa Catarina e a deputada Cris do Rio de Janeiro, 3 medidas que nós já tomamos, as principais, com relação a esse caso. Nós já falamos, então, sobre a nossa representação contra a procuradora Daniela Escobar, que é do Ministério Público Federal, que, sob a nossa ótica, constrangeu o hospital por meio de uma recomendação a praticar o aborto em 24 horas. Nós falamos também sobre a segunda medida que nós tomamos, que foi uma representação no Tribunal de Ética da OAB contra a advogada feminista da família, que foi a advogada que ficou mais conhecida no caso por ter, ao mesmo tempo, advogado em prol do aborto e se dizer militante comunista, feminista,
abortista e colunista de um dos jornais envolvidos no criminoso vazamento. E a terceira medida que nós tomamos, e talvez a Cris possa explicar para a gente, porque já são 8 horas, né? Qual foi a terceira medida? Nós fizemos também uma reclamação para a garantia de decisões judiciais junto ao CNJ. Então, bem rapidamente, pessoal, o que é uma reclamação de garantia de decisão? É um instrumento administrativo que visa investigar se houve o descumprimento de uma decisão judicial. Se o processo antes estava com o Tribunal de Justiça, com participação do Ministério Público de Santa Catarina, qual a competência lá do MPF? Houve descumprimento de alguma decisão judicial, de algum despacho? O que aconteceu? Explica para o pessoal aí, Cris, o que é esta representação que nós apresentamos ao CNJ? Então, essa reclamação, como a Ana muito bem falou, visa isso. É apurar, inclusive, aqui preciso dizer, a fonte do vazamento. Porque se as informações contidas no processo sob segredo de justiça, se essas informações elas foram vazadas e a mídia divulgou, peraí, houve alguma violação, né? Quem teve acesso indevidamente a esse processo? Né? Quem foi o responsável pelo vazamento? Então, é basicamente isso também que visa esse instrumento, como a Ana muito bem falou, que é a reclamação para garantia das decisões judiciais. E já existem resoluções, né, editadas pelo CNJ que falam justamente do processo que corre em segredo de justiça. Então, não pode simplesmente um documento vazar a informação e ficar por isso mesmo. Né? Então, é fundamental que haja essa apuração e, assim, a competência é do CNJ, né, cujo presidente é o Fux, que é o presidente do STF, né, e assim nós esperamos que seja feito, né, que o CNJ, então, coloque adiante, né, que no caso admita, por assim dizer, né, no melhor sentido da palavra, a nossa reclamação e instaure, né, o procedimento tem que instaurar para fazer a apuração devida, né, e assim a gente chegue às conclusões. E, sem dúvida nenhuma, querendo ou não, isso é importante também a gente ter adentrado perante o CNJ, porque foi no CNJ que, inclusive, as feministas que queriam desacreditar e descredibilizar o trabalho da juíza, foi lá que elas entraram com uma reclamação disciplinar contra a juíza, a doutora Joana Ribeiro Zimmer. Então, vejam, essa juíza que estava apenas cumprindo o seu papel e as suas funções constitucionais, sendo que ela estava munida ali das informações completas, não parciais sobre o caso, né? Ela tinha acesso a tudo, a totalidade do caso. Nós não, nós só soubemos o que a mídia divulgou, né? Mas ela não, e ela tomou as providências cabíveis para aquele caso. Só que aí, o que aconteceu? O movimento feminista foi lá em cima da juíza e entrou com uma reclamação disciplinar perante o CNJ para tentar quase que criminalizar a atividade da juíza. Então, é uma forma até de antagonizar, né? Mas justamente por quê? Porque a gente entende que, nesse caso, o grande e grave problema foi justamente isso. Começou com a fonte de vazamento, que precisa ser apurado. Quem foi o responsável pelo vazamento? Então, a pergunta central está aí. Se a gente descobre, por exemplo, quem foi vamos dizer assim, vou usar um neologismo aqui, o vazador das informações, a gente começa a concatenar as ideias depois. Né? Agora, o que não pode é uma situação como essa ficar acobertada, né, pelas mentiras, inclusive, porque muitas pessoas estão manipulando e falseando a realidade dos fatos para tentar fazer avançar apenas uma agenda e para promover a cultura da morte, que é o que nós jamais permitiremos. Tá? Então, são essas as medidas que nós adotamos e esperamos que, com muita responsabilidade, com muita maturidade, e aqui eu quero deixar uma coisa muito clara a vocês. Aqui não se trata de nenhuma questão ideológica. Aqui nós estamos falando de fatos. Aqui nós estamos falando de questão jurídica. Não é, além de ser uma questão moral, sim, é uma questão moral. A luta contra o aborto é uma questão moral também. Né? A luta contra o aborto é uma questão racional. É uma luta, até qualquer ateu, etc. Enfim, qualquer pessoa que traga a discussão para o eixo da racionalidade, certamente vai perceber que não há argumentos que justifiquem o aborto. Ponto. Então, não se trata de uma questão ideológica, não se trata de fundamentalismo religioso, nada disso, não. Isso aí é pura tentativa de ludibriar a boa-fé de terceiro, é pura tentativa de manipular os fatos para tentar calar a voz daqueles que estão se levantando bravamente para, de fato, descobrir a verdade dos fatos. É isso.
Inclusive, Cris, eu gosto de citar a nota de repúdio absurda, vergonhosa, ridícula, que foi publicada pela bancada da feminista, né? Bancada feminina, seja lá o que for esta bancada abortista que nós temos aqui. E engraçado, antes do aborto da criança acontecer, antes da criança morrer, todos pediam investigações. Nós queremos que investigue a conduta de A, a conduta de B. Depois que a criança morreu, esses mesmos que pediam investigação anteriormente já não pedem investigação nenhuma. E nós estamos aqui defendendo a investigação de todos, de tudo. Então, se nós estamos errados, a investigação vai provar, né? Que, olha, a deputada Ana e a deputada Cristonieto e todos os outros 100 mil que assinaram o requerimento e todos os outros deputados federais e todos os deputados estaduais de Santa Catarina que assinaram o requerimento, eles estavam enganados e o aborto foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a essa família. Foi uma coisa linda e boa e dentro das medidas cabíveis e foi executado da forma correta. Então, se for uma possibilidade, então a investigação vai provar isso. É absolutamente impressionante que nós estamos vendo um pequeno grupo de feministas, de mulheres, contra a investigação mais profunda de um caso envolvendo o abuso de uma criança. Como é que o pessoal para de querer investigar o abuso de uma criança? Então, Cris, eu só posso te agradecer porque, pessoal, vocês precisam saber que aqui em Santa Catarina, obviamente eu fui a proponente da CPI do aborto aqui na LESC, mas a Cris, que é lá do Rio de Janeiro, que é deputada federal, foi quem ajudou e redigiu a maioria desses documentos, a representação contra a procuradora, a representação contra a advogada, a reclamação junto ao CNJ. Ela também escreveu moções de apoio, tanto ao defensor público Dr. Danilo de Almeida, quanto às doutoras Joana e Micaela. Também publicou uma nota de repúdio contra o crime, né, contra a morte do bebê. Enfim, inúmeras ações estão sendo tomadas paralelas a essa CPI. Nós enviamos um e-mail ao Ministério Público de Santa Catarina e perguntamos a eles: olha, vocês estão investigando? O que vocês estão investigando? Afinal de contas, o Ministério Público tem alguma coisa a ver com isso, né? Porque teve suas competências usurpadas. E o Ministério Público de Santa Catarina, que é um órgão muito respeitado, inclusive pela esquerda, o próprio Ministério Público disse que está investigando tanto a conduta da família, quanto o vazamento, e quanto à conduta de todos os outros envolvidos. Então, qualquer um que esteja dizendo, olha, esta CPI é eleitoreira, essa CPI é fundamentalista religiosa, essa CPI é uma caça às bruxas, é uma pessoa que está tergiversando, ela está delirando ou maquiavelicamente usando uma narrativa para desconstruir os caminhos da investigação, sejam jornalistas ou parlamentares. Qualquer um que diga qualquer absurdo desse tipo e que seja contra essa investigação é um grandessíssimo mentiroso imoral. Então, todos vocês que assinaram o nosso requerimento, até agora são 120 mil assinaturas, quiserem continuar assinando, vai ficar para a história da Assembleia, nós já imprimimos aqui, o pessoal que assistiu o pronunciamento de hoje sabe disso. E, Cris, eu só posso te agradecer e dizer que nunca Santa Catarina terá como pagar esse grande serviço que você tem feito. E todos nós que somos pró-vida, catarinenses ou não, temos uma enorme dívida de gratidão com você, que é muito, muito guerreira, que é mais homem que muito homem. Acho que muitos, dá para juntar 100 aí para ver se faz uma Cristonieto. E é uma alegria ser deputada, ser política em um país que tem outra política como você. É uma honra estar nessa batalha contigo. Deus abençoe você, sua família, seu filho. E, por favor, pessoal, vocês que estão nos assistindo, orem muito pela vida da Cris, orem pela nossa CPI, orem por mim. Por mais que a CPI não tenha uma motivação religiosa, nós, eu e a Cris, somos pessoas religiosas. E nós acreditamos que vocês orando por nós estão fazendo um grande bem por nós. E essa CPI certamente vai esclarecer todas essas questões, né? A gente não quer ficar acusando as pessoas, porque conforme você investiga uma coisa, você descobre outra, né? Quem sabe um dos investigados tem alguma coisa para nos contar para que a gente possa investigar mais alguém que nós nem estamos mencionando aqui. Quem sabe os maiores culpados não estão na nossa lista aqui, vai saber, né? Onde é que eles estão, o que aconteceu, como foi que essa família... Eu sempre me pergunto, porque me lembro do caso Roe versus Wade, como foi que esta família, que dizem
né, ser uma família até o momento comum, né, uma família, não era uma família envolvida em páginas policiais, como foi que esta família teve acesso a 2 advogadas feministas. O pessoal pode se perguntar, quem apresentou essas advogadas? Como as advogadas encontraram uma mãe e uma vítima que foram a um hospital universitário e não conseguiram realizar um aborto porque passou do prazo? Quem informou as advogadas? As advogadas ganham. Como foi essa relação? Elas que encontraram a vítima que encontrou. Vocês lembram daquele caso Roe versus Wade nos Estados Unidos? No caso do Roe versus Wade nos Estados Unidos, eram as advogadas que estavam procurando uma vítima para usar e não a vítima que estava procurando uma advogada porque precisava delas. Então, são muitas perguntas. Quem sabe o que nós vamos descobrir? Quem fez esse procedimento? Foi uma médica ou um médico, né? Por que tanta gente está contra as investigações? Inclusive, teve gente revoltada com a exumação do corpinho do bebê. Ora, eu preciso saber se esse bebê foi abortado como manda o protocolo, embora nem exista protocolo para o bebê dessa idade, mas como é que ele foi morto? Ele sofreu muito ou pouco? Se é possível usar vazamentos criminosos para gerar comoção popular, por que eu não posso usar informações oficiais legítimas para comover as pessoas no sentido de entenderem o sofrimento dessas crianças, que não são só não é só uma, né? Não é só a menina de 11 anos, mas dizem que o menino responsável por engravidar tinha 12 anos ou 13 no máximo na época dos fatos. Então, são 3 crianças e uma está morta. Então, Cris, eu só posso te agradecer de coração. Para quem veio para a live através de mim e ainda não conhecia a deputada federal Cris Tonieto, por favor, siga nas redes sociais. Cris, eu te agradeço de coração. Agora é 8h12. Eu sei que você tem um bebê pequeno e eu também tenho um bebê pequeno. A minha filha tem 1 ano e 8 meses, o teu é menorzinho ainda. Então, pouquíssimo tempo de diferença, 1 ano e 7, meu. Então, um mêsinho só. Então, se você quiser deixar suas palavras finais aí para o pessoal, vai ser uma alegria. É uma alegria falar com você. Então, a alegria é toda minha, uma honra, na verdade, para o nosso Brasil ter uma parlamentar como você, que, como disse no início, repito aqui agora, você não só faz muito por Santa Catarina, mas faz por todo o Brasil, porque você é um exemplo para muitos parlamentares, como é para mim também. Então, é uma honra ombrear com você nessa luta. É uma luta em defesa da verdade, é uma luta em defesa da vida, da família, da liberdade, dos valores, né? Que fundaram, inclusive, a nossa civilização ocidental. Então, são valores que a gente chama de fundantes da nossa sociedade. Então, esse é o nosso árduo trabalho, né? De fato, é muito desafiador, mas nós estamos aqui para isso, né? E, de fato, nós não vamos recuar nessa luta. Então, parabéns, Ana, por tudo aquilo que você representa para nós mulheres e por tudo aquilo que, de fato, você faz de trabalho, que é um trabalho brilhante, primoroso, né? Que só pode e deve contar com os nossos humildes aplausos, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença aqui de vocês na live. A gente fez um apanhado geral sobre o caso da menina de 11 anos, né? E nosso objetivo é isso, é chegar nos responsáveis e apurar as condutas e chegar na verdade dos fatos. Nosso compromisso moral é com a verdade, acima de tudo, né? Então, a gente não quer cobertar nenhum tipo de mentira, até porque é uma coisa que a Ana estava comentando, né, sobre o caso Roe versus Wade, só um pequeno acréscimo aqui. O caso Roe versus Wade, não sei se vocês sabem, que legalizou, né, que culminou na legalização do aborto nos Estados Unidos em 73, partiu de uma mentira. E depois, a Norma McCorvey, que era justamente a mulher cujo pseudônimo era Jane Roe, né, ela delatou todo o caso. Então, quer dizer, partiu de um estupro, que era uma mentira, mas depois de anos, ela mesma revelou toda a verdade. E, infelizmente, o caso culminou na legalização do aborto, que, graças ao bom Deus, foi revertido agora e foi revogado o Roe versus Wade depois de quase meio século, né? Então, é, de fato, uma grande vitória em defesa da vida. E aqui no Brasil, a gente precisa realmente trabalhar e lutar muito para que a gente não deixe nunca avançar o que a cultura da morte deseja, que é trazer para o nosso país nessa maldição que é o aborto. Então, a gente não vai permitir, né? A gente vai lutar até o fim para que a gente possa ser e estar nessa trincheira aí na defesa da vida dos mais inocentes dos seres, que é justamente o nascituro, que está ali abrigado no ventre da sua mãe. Então é isso, meus queridos. Muito obrigada pela presença, pela participação. Obrigada, Ana, por toda a parceria e pela grande mulher que você é, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um beijo carinhoso para todos.